vou falar sobre uma motivação assim que eu tive para construir modelos matemáticos para estudar emergência de algum tipo de comportamento humano. E o tema que eu achei mais apropriado para esse tipo de abordagem é a evolução da cultura. E só para apresentar, aqui é o meu grupo, o grupo IC Complex. Estamos presentes aqui a Maíra, que trabalha com redes neurais e aplicação em séries temporais, e o João Vitor, que é um aluno de iniciação científica, ele é da computação e está trabalhando com neurociência e aplicação de neurociência nessas questões de evolução da cultura. O primeiro ponto que eu gostaria de colocar é o que o ser humano tem de diferente com os demais seres. O que faz o ser humano ser diferente dos outros animais? O ser humano tem uma enorme capacidade de criatividade. Você tem tecnologias, jamais foram almejadas ou jamais foram atingidas por qualquer tipo de espécie que tenha passado pelo planeta. O ser humano ele ocupa todas as regiões do mundo. Ao contrário da maioria das espécies que é concentrada em algumas regiões, o ser humano ocupa todas as regiões do mundo. O ser humano tem uma enorme capacidade de se questionar, de perguntar sobre a sua própria existência. O ser humano é capaz de criar universos que não existem, capaz de criar universos paradoxais, como é o caso desse quadro do Escher. O ser humano tem uma capacidade que também não é encontrada em outro, ou pelo menos não se tem registro de existência em outros animais, a respeito da crença do supernatural, do sobrenatural. Nenhum outro animal, nem mesmo outros primatas superiores, são capazes de uma crença metafísica ou uma crença em alguma entidade sobrenatural. O ser humano tem uma enorme capacidade de simbologia, de você atribuir símbolos ou significados a objetos. Por exemplo, aqui, o que é o dinheiro? O dinheiro nada mais é que um pedaço de papel. Mas o ser humano coloca uma simbologia, um significado em cima daquele papel que faz você ter algum significado muito importante ali naquele pedaço de papel. Entre outras coisas. O que é uma aliança? Dois pedaços de metal aqui. Mas tem uma enorme simbologia por trás disso aí. O ser humano é capaz de criar ciência, conhecimento, capaz de gerar escrita. E, para resumir toda essa história, eu coloco três aspectos aqui que nos distinguem dos demais seres. Primeiro, uma enorme capacidade criativa. O ser humano é capaz de criar tecnologias, etc. O ser humano detém o que a gente chama de mente simbólica. Significa que ele atribui significados a objetos que a princípio não tem nenhuma importância, nenhuma riqueza, mas o ser humano coloca uma simbologia em cima de um certo objeto. E, para finalizar, a crença no sobrenatural. Então, esses três aspectos aqui só são encontrados, pelo menos no que há registros, nos seres humanos. Nenhum outro tipo de animal, nem mesmo os símios, são capazes de ter esses três tipos de características. Bom, mas aí surge a questão. Quando ou como essas características genuinamente humanas surgiram? Quando essas características surgiram? Ou como elas surgiram? Por que ela existe só nos seres humanos? Por que ela não existe nos outros animais? Essa é uma questão que me motivou a partir para essa área de pesquisa. O que eu vou falar aqui, resumindo em três sessões, primeiro, colocar para vocês evidências arqueológicas, o que os registros fósseis têm a nos dizer sobre essas questões. Segundo, algumas hipóteses para explicar essa existência dessas características humanas. Na verdade, eu vou colocar duas hipóteses aqui, e, claro, fortemente formuladas a partir dessas evidências arqueológicas. E, no final, eu vou colocar alguns modelos matemáticos que são necessários ou que podem nos ajudar em relação a essas hipóteses. Usar esses modelos para testar essas hipóteses para a explicação dessas características humanas. Em primeiro lugar, rapidamente aqui, eu gostaria de colocar aqui a história evolutiva humana. Você tem um ancestral comum entre os homens e os atuais símios, que toma alguma coisa em torno de 6 milhões de anos ou 7 milhões de anos. Depois dessa data,
você tem uma bifurcação aqui, onde esses dois braços aqui deram origem aos símios atuais, e esse outro braço aqui deu origem ao gênero Homo, a qual nós pertencemos. Aqui nessa primeira parte aqui da evolução humana, ou melhor, a evolução do Australopithecus, que seria o antepassado mais recente do gênero Homo, né, você tem toda essa linha de evolução em que você não tem nenhuma característica que o distingue, ou pelo menos não distingue esse gênero dos demais animais. Aqui você não tem crença no sobrenatural, você não tem mente simbólica, você tem seres que são bastante parecidos com os atuais símios. No entanto, esse gênero Australopithecus ele vai até em torno de... Sim, aqui nessa falta de registros fósseis nessa região, né? E eu queria me concentrar um pouquinho mais nessa região aqui, ó. Nessa região onde surge o gênero Homo. Eu vou até dar um zoom aqui. Aqui você tem... Aqui é o final da cadeia evolutiva aqui do Australopithecus, e aqui, nesse momento, em torno de 2 milhões de anos, há o surgimento do gênero Homo. Interessante que durante toda essa caminhada humana aqui, você não tem registros fósseis de artefatos mais complexos. Você tem registros fósseis de instrumentos mais rudimentares, mas não de instrumentos mais complexos. Na verdade, eu vou dizer com mais detalhes daqui a pouco, esses instrumentos mais complexos acontecem só nessa último passo aqui da caminhada evolutiva humana. Copiei essa figura aqui. Ela faz o seguinte, ela coloca todos os gêneros, todos não, né? Pelo menos os gêneros mais significativos dos homos, e mostra as tecnologias que esses indivíduos aqui detinham, ou pelo menos o que os registros fósseis indicam. Você pega, por exemplo, aqui o Australopithecus, ele era capaz de caminhar. Quando você vai para o gênero Homo, por exemplo, o Homo habilis, ele já tem um cérebro um pouquinho mais avantajado, um cérebro um pouquinho maior, talvez em consequência da mudança do hábito alimentar, que ele, nesse momento aqui ele passa a se alimentar de carne, ao contrário dos Australopithecus, que pelo menos os indícios indicam que ele era vegetariano. Então o Homo habilis, ele é capaz de andar, ele é bípede, tem um crânio um pouquinho maior do que o Australopithecus, e ele pelo menos de acordo com os registros fósseis, ele já usa ferramenta um pouquinho mais sofisticada do que as outras espécies. Avançando aqui na ordem, na linha evolutiva, aqui essa galera aqui, você tem o homem anatomicamente moderno, que é o cara que, além dessas tecnologias anteriores aqui, ele detém a capacidade, que eu vou chamar aqui de capacidade simbólica. Daqui a pouco eu vou definir o que é isso. Aqui está sendo representado por uma pintura rupestre. Certo? Nenhum outro tipo de indivíduo foi capaz, ou pelo menos não há registros arqueológicos, de que tenha feito algum tipo de manifestação desse tipo. Manifestação de você ter uma pintura rupestre. Isso aqui é presente apenas nos homens anatomicamente modernos, no Homo sapiens sapiens. Bom, aqui é só para colocar, para ilustrar aquilo que você falou, né, Renato. Você tem um Homo erectus aqui, que ele começa aqui na África e migra para a Ásia, né? Passa todo esse período. Isso aqui, só para deixar claro, esse aqui é o tempo, vai de 2 milhões de anos até zero, e aqui é a distribuição geográfica. Né? Então o Homo erectus ele surge aqui na África, ou nas imediações aqui na fronteira entre Ásia e África, e ele passa a maior parte do seu tempo, ou sei lá, quase 1 milhão de anos, como você falou, né? 1 milhão de anos aqui na Ásia. O Neandertal, né? O Neandertal surge na Europa e ele continua toda a sua vida aqui na Europa até chegar um momento crítico aqui, que ele encontra o Homo sapiens, que originalmente surgiu aqui na África e ele invade todos os continentes, como você pode ver aqui. Esse aqui é o tempo. Você tem uma linha aqui fictícia que eu coloco aqui em 40 mil anos antes do presente. Antes dessa linha,
você tem registros fósseis de ferramentas simples, ferramentas rudimentares ou coisas desse tipo. A partir dessa data, você tem um enorme registro fóssil de ferramentas mais complexas. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Bom, em primeiro lugar, eu vou definir o que é Paleolítico Médio. Paleolítico Médio é tudo que está antes daquele 40 mil anos. Aquela linha marca uma mudança de era, de Paleolítico Médio para o Paleolítico Superior. O que aconteceu no Paleolítico Médio? Ou seja, antes de 40 mil anos. Eu coloquei AC aqui, na verdade é antes do presente. Eu ia colocar AP, mas força do hábito eu coloquei AC, mas na verdade isso aqui é antes do presente. O que é interessante aqui no Paleolítico Médio é que embora a grande maioria dos fósseis são rudimentares, existem alguns lampejos de tecnologia surgindo. O que significa lampejo? Significa que em algum sítio muito específico, você tem o encontro de alguns artefatos mais complicados ou mais complexos. Por exemplo, 300 mil anos antes do presente, você tem um sítio arqueológico que é chamado Cova dos Ossos, que é um sítio em que tem, acho que 40 fósseis, todos juntos. A suspeita é que essa galera aqui tenha morrido de forma messiânica. A hipótese é que eles tenham tido algum caráter messiânico e todos eles morreram juntos. E todos os 42 fósseis são encontrados na mesma tumba. E não sei que técnicas que eles usam, mas há indício de que todos eles tenham morrido na mesma época, talvez na mesma situação. Então isso corrobora o fato a ideia de que eles tenham morrido por algum caráter messiânico. Que então deve ter algum tipo de crença no sobrenatural. Bom, mas por que isso é interessante para a nossa discussão? É que esse fato é um fato extremamente isolado, dado a época que ele aconteceu. Um fato extremamente isolado. Aconteceu 300 mil anos antes de Cristo. Nenhum outro site do mundo tem registro de algum tipo de caráter messiânico nessa época. 300 mil antes de Cristo, ou antes do presente. Bom, prosseguindo aqui nos registros, outro fato bastante isolado também é o que aconteceu, são sítios arqueológicos no Quênia, em que você encontra restos de ocre. Ocre é um mineral que você usa para pintar a sua pele. Isso é muito usado em populações, mesmo populações modernas, tribos modernas, eles usam esse mineral para pintar o corpo. Bom, se usam para pintar o corpo, significa que deve ter alguma manifestação simbólica. Algum simbolismo ali com a pintura. E olha a data também, 285 mil anos. Muito antes desses 40 mil anos. Ok? Mas, da mesma forma que a Cova dos Ossos, isso aqui é um registro totalmente isolado. Totalmente isolado. Aconteceu lá no Quênia, num certo sítio, foi encontrado num certo sítio e não se encontrou nas outras localidades, pelo menos nessa mesma época. Você tem aqui, em 233 mil anos, você tem o encontro de uma estatueta. Bom, estatueta é uma coisa complexa. Não é normalmente encontrado nessa época. Bom, mas foi encontrado pelo menos uma. Ok? Você tem aqui mais ocre sendo encontrado no Zâmbia, mas agora 200 mil anos. Você tem 130 mil anos. Você tem o mais antigo registro de enterro intencional. Eu acredito que esse enterro aqui foi um enterro neandertal. Eu preciso confirmar essa informação, mas eu acho que é um enterro de um neandertal. 100 mil anos, você tem o mais antigo registro de ritual de enterro. Ritual de enterro é diferente de simplesmente um enterro. Ritual de enterro significa que você tem o corpo acompanhado com algumas especiarias. Sei lá, flores, objetos pessoais que talvez tenham pertencido à família ou ao próprio indivíduo que foi enterrado. A questão é que você tem um ritual. Se tem um ritual, significa uma manifestação simbólica. Você tem um simbolismo por trás desse ato. 80 mil anos, você tem arpões complexos. Complexos, mas 80 mil anos? Que estranho. Contas de concha na África do Sul, 75 mil anos antes de Cristo. Deixar bem claro que esses exemplos que eu coloquei aqui, eu não sei se eu fui claro, esses exemplos acontecem antes de 40 mil anos. Porém, eles todos são
dispersos, espalhados e aconteceram eventualmente em um dado sítio. Fatos isolados. E depois? E depois no Paleolítico Superior? Ou seja, depois de 40 mil anos. Bom, aí a festa total do Homo sapiens. Festa total no sentido de que você tem a invenção da música, porque você começa a encontrar nos sítios arqueológicos fósseis de instrumentos de osso. O ser humano começa a invadir todas as regiões do mundo a partir dessa data. Você tem estatuetas sendo encontradas numa larga abundância. E aqui só uma imagem representativa aqui de um cara usando um chifre para contar uma história, né? Talvez já detentor de uma linguagem mais complicada, né? Bom, aí voltando, né? Aquela imagem que eu coloquei. O Homem Sapiens ele surge aqui, 200 mil anos antes do presente. E ele passa todo esse período aqui, ó, usando instrumentos rudimentares, mas, claro, com eventuais lampejos de tecnologia. Mas eventuais mesmo, apenas alguns sítios. Mas, depois dessa data, 40 mil anos antes do presente, você tem uma total proliferação de instrumentos mais complexos. O que pode ter acontecido 40 mil anos? O que aconteceu nessa data, em torno de 40 mil anos antes do presente? O que aconteceu? O que aconteceu na história evolutiva humana? O que aconteceu nos grupos humanos que pode ter feito essa mudança tão repentina no comportamento ou na própria manufatura de instrumentos? Existem duas hipóteses. A primeira hipótese é a chamada hipótese da mutação. Essa hipótese é um livro que a gente sabe, do Michael Mitchell, Steven Mitchell, né? É a hipótese desse cara, desse livro que vocês estão lendo. Ele fala o seguinte: essa hipótese diz que o ser humano ele possui os módulos de uma certa habilidade, todas separadas dentro do cérebro. De alguma forma, esses módulos estão presentes no cérebro, mas eles são separados. Então, no homem, antes do Paleolítico Superior, antes do Big Bang aqui do Paleolítico Superior, você tem seres humanos com os módulos totalmente descorrelacionados. É o que ele fala, módulos do canivete suíço. Você precisa abrir uma garrafa? Tá, eu pego meu canivete suíço, tiro lá um abridor e abro. Eu preciso cortar meu pão? Beleza, eu pego meu canivete suíço, pego uma faca. Essa é a ideia dele. Não sei, eu acho muito simplória, assim. Né? Mas a ideia dele é isso. O ser humano tinha módulos separados e que em algum momento, na história evolutiva, esses módulos começaram a se juntar. Então, em 100 mil anos, quando há o surgimento do homem moderno, alguns módulos se juntaram. Por exemplo, o módulo do contexto social e de história natural e inteligência e linguagem se fundiram. O módulo da técnica ainda fica separado. Okay? O que impede ele de fazer uma tecnologia mais refuscada. E aí, finalmente, em 40 mil anos, você tem o acoplamento total desses módulos. Isso de acordo com uma mutação. A história dele é essa. Aconteceu uma mutação no indivíduo e você juntou todas essas áreas do conhecimento, ou esses módulos do canivete suíço, se preferir. E aí, uma vez concatenados esses módulos, você pode ter um fluxo de informação entre social e tecnologia, noção de linguagem, etc. Essa hipótese tem sérias deficiências, no meu ver. O primeiro tem a ver com a escala de tempo. Se foi uma mutação que aconteceu, como é que você tem um surgimento tão rápido e tão espalhado ao longo da Terra desse comportamento complexo? Uma mutação não seria... Ela seria um processo que lentamente ia sendo... Esse gene mutante, vamos dizer assim, ele seria incorporado na população como um todo em um processo bastante lento. Ou melhor, pelo menos muito mais lento do que o que acontece nos registros... muito mais lento do que uma explosão, como sugere os registros fósseis. E outra coisa, bastante importante, essa hipótese não explica aqueles lampejos do Paleolítico Médio.
Bom, se aconteceu uma mutação em 40 mil anos, e só a partir dessa mutação foi possível construir instrumentos mais complexos, como é que você explica aqueles instrumentos mais complexos antes de 40 mil anos? Então tem essas questões aqui, as deficiências dessa hipótese. A hipótese 2, uma segunda hipótese, seria uma hipótese de emergência. Bom, essa hipótese diz que o homem moderno já estaria totalmente pronto, ou ele é idêntico ao que nós somos hoje, já há 195 mil anos antes do presente. Anatomicamente ele já seria igual. Só que ele passa todo um processo de latência, não sei, talvez precisava de um empurrãozinho ali para que ele criasse toda essa manifestação complexa, né? Então, deve ter acontecido um evento que não foi a mutação, é um evento talvez social, de trocas sociais, de trocas de informações, que motivou esse tal Big Bang do Paleolítico Superior, que aconteceu há 40 mil anos. Esse evento proporcionou a emergência de um comportamento simbólico, um comportamento mais simbólico. Nesse aspecto aqui que eu acho que a gente tem, nós como físicos estatísticos, né, temos a contribuir. Claro, dado se essa hipótese aqui for verdadeira. Porque se você tem um processo de emergência, significa que o sistema, vamos dizer assim, já usando o vocabulário da física estatística, você tem um sistema que está em trocas, mas suponha um modelo de Ising, né? Você está numa temperatura tal, um parâmetro de controle, que não permite uma mudança, uma transição de fase. Nesse contexto aqui do Paleolítico Superior, seria o caso de que o homem ainda está nesse processo de latência. Mas à medida que você aumenta algum tipo de parâmetro de controle, você chega no momento que você tem uma transição de fase. E aí acontece uma emergência de um comportamento macroscópico. Se aconteceu esse boom do Paleolítico Superior, e de acordo com essa hipótese 2, ele sugere que aconteceu algum evento no caráter social. Um evento que não foi genético, mas sim social. Que evento foi esse? Esse evento foi o próprio surgimento da linguagem falada. Provavelmente o ser humano já se comunicava antes dessa data, mas talvez essa comunicação não era tão eficiente como uma linguagem da qual a gente conhece hoje, né? Que você tem toda uma gama de símbolos por trás para que você consiga, ou sintaxe, todo um grau de complexidade que faça você transmitir informação não só de objetos, mas de sentimentos, de própria estruturação de conhecimento mesmo. Você pensa falando. Eu consigo estruturar a minha ideia conversando, usando linguagem. Eu não consigo nem mesmo interpretar a construção de uma ideia sem usar linguagem. Okay? Agora imagina um indivíduo que não tem linguagem. Como é que ele construiria uma ideia? Não sei. Às vezes ele consegue construir ideia, mas eu não consigo enxergar como ele poderia fazer isso. Evento candidato, linguagem falada. Só que tem uma questão bastante interessante aqui. Há indícios de que o nosso trato vocal, ou aparelho vocal, ele já está presente na história evolutiva humana há pelo menos 1 milhão de anos. Claro, talvez de uma forma um pouquinho menos sofisticada, sei lá, mas essencialmente, esse aparelho vocal aqui já estava presente nos nossos antepassados há pelo menos 700 mil anos, 1 milhão de anos. Inclusive o Neandertal, ele tem um aparelho... Aqui tem uma figura do Neandertal e do Homo sapiens sapiens. O aparelho vocal do Neandertal não é muito diferente do nosso. Só para lembrar, o Homo de Neandertal ele bifurcou do gênero humano há aproximadamente 600 mil anos. Então, se o aparelho vocal já estava presente há 1 milhão de anos, significa que esses dois espécimes aqui têm aparelhos vocais parecidos, né? Tem algumas evidências aqui de que o ser humano reage a estímulos. Você pode ser um cara brilhante, mas se você não é estimulado, você não consegue agir de forma inteligente. Então, aqui alguns resultados. Aqui é um paper que eu acho que saiu na Science, que você tem o tamanho da amígdala em relação ao número de pessoas do seu convívio social. Mas a questão é que você aumenta o volume da sua amígdala em função
dos seus contatos sociais. Outro exemplo, outro resultado experimental, é o número total do comprimento dos seus dendritos em relação ao seu nível educacional. Essa curva aqui são de homens, essa curva aqui é de mulheres. Então, se você tem uma baixa escolaridade, você tem um comprimento médio de dendritos menor. À medida que você vai aumentando a sua escolaridade, você vai aumentando o seu comprimento de dendritos. Okay? Então, esses exemplos eu coloquei para mostrar que você não basta ter um cérebro privilegiado. Não basta. Você tem que ter estímulos. Você tem que ser estimulado de alguma forma. Que eu converso com os modelos matemáticos, eu estou interessado em construir um modelo em que você parta de uma simulação que não tem nenhum indivíduo que troca informação com o outro, e por alguma razão você tem a emergência de um sistema em que os indivíduos se comunicam. Para construir esse tipo de modelo, eu me baseei em dois modelos bastante conhecidos na literatura. O primeiro modelo é o modelo conhecido como modelo de Axelrod. É um modelo de propagação de culturas. O Axelrod, ele tinha uma questão, ele pensou assim, todo mundo, quando interage um com o outro, troca informação. Então, uma vez que você comunica com uma pessoa, você acaba adquirindo algum aspecto cultural da outra. Então, a ideia do Axelrod era essa. Se você interage com uma pessoa, você acaba adquirindo algum aspecto, exatamente, alguma influência. Você exerce influência e você recebe influência dessa outra pessoa. Mas se você copia algum aspecto dessa outra pessoa, por que todo mundo não é igual? Por que não converge tudo para todo mundo tendo a mesma cultura, sendo uma população homogênea? Por que isso não acontece? Essa foi a questão que o Axel colocou. E aí, para tentar responder essa questão, ele pensou no seguinte modelo baseado em agentes. Ele fez uma simulação no computador em que os agentes podem se comunicar com os indivíduos da sua vizinhança. Cada indivíduo detém um conjunto de características, representado pela letra F. F seria um número de características que um indivíduo pode ter. Cada característica pode assumir um certo número de traços, representado aqui pela letra Q. Certo? Seria por exemplo, se cada característica representasse uma vestimenta, por exemplo, então isso aqui seria o número de características. O Q seria o número de configurações diferentes dessas características. Sei lá, chapéu. Se a gente está falando de chapéus, o Q poderia representar um chapéu tipo um boné, um chapéu de cowboy. Seriam as variações das características. E os indivíduos interagem da seguinte forma. Suponha que o indivíduo I, o laranja, e o indivíduo J seria um azul. Esses dois caras são idênticos nesse traço, nessa característica. Eles são idênticos em uma característica de um total de 3. Então a probabilidade deles interagir seria o número dessas características comuns dividido pelo montante total de características. Então nesse caso aqui, eles têm 1/3 de probabilidade de interagir. Certo? Eu faço uma simulação tipo Monte Carlo e aí a probabilidade de dois indivíduos interagir é dado por essa regra. Uma vez que esses indivíduos sejam escolhidos para interagir, eles trocam algum tipo de informação. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, eles diferiam nessa característica. Se eles forem escolhidos para interagir, um desses indivíduos passa a sua característica para o outro. Então, no final das contas, esse cara que era 0 nessa característica, ele passa a ser 5. Por que 5? Porque ele herdou do outro indivíduo. Num passo posterior, esses dois caras aqui, que antes eram idênticos em apenas um caractere, agora são idênticos em 2 caracteres. Dada essa regra, eu vou rodar a simulação. Por exemplo, aqui, essa figura aqui, cada quadradinho é um indivíduo que interage ou não com as suas vizinhanças. No início da simulação, eu escolho aleatoriamente a configuração de cada um desses indivíduos. Então, você pode perceber que tem é tudo bagunçado aqui, né? Cada indivíduo tem a sua corzinha. Cada cor representa um estado de configuração daquele F e Q. Com o passar do tempo, com o tempo indo para infinito, esse sistema chega num equilíbrio em que você tem clusters ou grupos de indivíduos que compartilham da mesma característica.
nessa região aqui todo mundo é vermelho. Significa que todo mundo compartilha aquela mesma característica. Bom, e tem outros grupos. Tem o grupo dos azuis. Tem um grupo menor aqui que é o grupo do verde. Okay? Então você tem clusters. Tem clusters aqui de características. E o fato interessante, para os físicos estatísticos pelo menos, é que se eu vario o valor desse Q, eu tenho uma transição de fase. Uma transição de fase de uma fase em que você tem apenas um tipo de cultura dentro da população. Nesse caso aqui, esse parâmetro aqui seria um parâmetro de ordem, que quando ele assume 1, significa que a população é monocultural. Nesse desenho aqui seria que os indivíduos predominantemente são pretos. Embora existam algumas outras culturas menores aqui, a predominante é a preta. Então, à medida que eu vou variando esse parâmetro Q, essa configuração começa a diminuir até chegar numa transição de fase aqui, de uma fase monocultural para uma fase multicultural. Várias culturas presentes na mesma população. Um segundo modelo é o modelo para explicar o repertório de sinais vocais em relação ao tamanho de grupo e tamanho do neocórtex em primatas não humanos. Esse gráfico aqui é um resultado experimental, publicado aqui na Biological Letters, em 2005, que esses autores aqui, eles reuniram toda uma gama de textos da literatura, artigos da literatura, em que estudaram o número de sinais vocais de uma dada espécie de primata em função do tamanho do grupo. E o resultado experimental foi esse. Você tem aparentemente um aumento aqui, de uma forma bastante nebulosa, né? Claro. Um aumento do tamanho do grupo, né, o número de indivíduos que contém o grupo, típico, em função do repertório de sinais. Para tentar explicar esse dado experimental, um cara chamado Marcelo Kupperman, um argentino, ele publicou um artigo aqui na Advanced Complex System, que ele propôs o seguinte. Ele fez um modelo baseado no modelo de Axel, aquela mesma ideia de características e número de traços, só que ele fez uma pequena mudança aqui na probabilidade de interação. A probabilidade de interação entre os indivíduos daquele modelo seriam modelados por um termo relacionado com a distância, o grau de diferença entre os indivíduos, caracterizado aqui pela distância de Hamming, dividido pelo número de repertório, o repertório de sinais que uma espécie detém. Esse R nada mais é que aquele F. É o número de características do modelo de Axelrod, que nesse caso aqui ele modela como sendo o repertório de sinais daquela espécie de primatas. Esse termo aqui é elevado por um parâmetro que está relacionado, esse parâmetro R aqui, que está relacionado com o tamanho do neocórtex. A ideia aqui seria o seguinte, é uma ideia baseada em fato experimental, de que quanto maior o neocórtex do indivíduo, maior a probabilidade de interação. Isso é baseado em evidências experimentais. Ele usou essa ideia para construir essa probabilidade de interação. Rodando o experimento, né, o experimento computacional, ele consegue algumas figuras bastante interessantes. Aqui cada pontinho é um indivíduo da simulação, certo? E a cor desses indivíduos representa o tipo de repertório ou característica desses indivíduos. Por exemplo, esses caras aqui todos são cinzas, né? Então significa que eles se comunicam entre si. Mas eles não se comunicam ou pelo menos comunicam minimamente com esse outro grupo aqui que são os pretinhos. Esse comportamento emerge da simulação, né, como uma espécie de isolamento entre os indivíduos. Aqui você tem os indivíduos cinzas, aqui tem os indivíduos pretos. E tem situações extremas. Aqui você está esses pretinhos estão totalmente isolados desses outros. O que o Kupperman fez, além dessa verificação, é contar quantos indivíduos que tipicamente contém dentro dessa simulação. Quantos indivíduos, em média, estão presentes nesses grupos. E aí ele faz esse gráfico aqui, ó, que é o valor médio desse número de indivíduos do grupo em função do número de caracteres, ou repertório. E você tem um número crescente
do grupo com o repertório, só que chega num patamar superior, num valor máximo e depois decai. Ao contrário do que acontece quando eu faço um gráfico em função do tamanho do neocórtex. Quanto maior o neocórtex, maior é o tamanho do grupo. Isso numa curva monotonamente crescente, ao contrário daqui que você tem um ponto de máximo e depois ela começa a decair. E outro aspecto interessante também é que você tem um limiar aqui. Ó. Esse limiar é em torno de 2 pontos alguma coisa. Ou seja, se o neocórtex é inferior a um certo valor, o grupo não aumenta. Mas uma vez ultrapassado esse limiar, o grupo aumenta. Bom, esse aí é um resultado teórico, um resultado de simulações computacionais.